Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. No vídeo de hoje eu vou apresentar tudo sobre o que? Os afastamentos frontais, laterais, de fundo, questões relativas ao lote de esquina, por que eu não gosto de lote de esquina, enfim, vocês vão entender tudo isso através dessa aula que eu vou dar através desse vídeo, tá bom? Vamos lá então. Gente, estamos aqui com um lote de 1.000 metros quadrados, tá vendo? A gente tem um lote que ele tem uma profundidade de 50, uma largura de 20, é um lote bem padrão aí para condomínios aí de médio porte, né? De, de maior porte também, costumam ter lotes de 1.000 ou a partir de 1.000 metros quadrados, e a gente vai fazer um estudo aqui em relação aos afastamentos. Gente, o que é afastamento? A primeira coisa. Afastamento é onde a gente não pode ter área edificada. Então aqui a gente tem um lote, né? Ele tem 50 por 20, e a gente vai fazer uma simulação aqui dos afastamentos através dessa segunda figura, né? Então tá o lote aqui em verde, passei em cinza, a rua aqui em cinza escuro, e a gente vai fazer um estudo aqui dos afastamentos desse lote de 1.000 metros, tá? Lembrando, a gente sempre vai buscar essa informação de afastamentos onde, gente? A gente sempre vai buscar primeiro nas normas de construção do condomínio, porque normalmente elas são mais restritas do que as do município. Então, no município, essa informação vai estar ou na informação básica, ou na lei de usurpação do solo, ou no código de obras, tá bem? Então, para vocês saberem. Então, aqui onde eu estou com o mouse é a frente do lote. A gente está simulando aqui o que normalmente é padrão aí na grande parte dos condomínios. A gente tem um lote aí com um afastamento de 8 e alguns condomínios também costumam ser um afastamento de 5 metros. E a gente tem um afastamento lateral aqui de 3 metros, tá vendo? E a gente tem um afastamento de fundo de 3 metros também e o outro lateral também de 3 metros aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então, só para exemplificar. E aí, onde que eu posso construir nesse terreno então, Daniel? Tem um lote de 1.000 metros, né? Tem esses afastamentos todos. Qual que seria a minha área a construir? Seria somente essa área aqui do meio. Então a gente acaba perdendo essa área lateral toda e mantendo somente essa área de dentro para construir. Onde a gente poderia construir, por exemplo, se a gente fizesse uma ocupação completa desse lote, a gente teria uma área de aproximadamente 546 metros quadrados, tá vendo? Então, aqui, né, demonstro através desse desenho o que você tem, né, na verdade, para construir um lote de 1.000 metros, quando você tem afastamentos assim, ou às vezes alguns condomínios a gente tem afastamentos menores de frente, né? Então, eu acho que o grande afastamento que está pegando aqui seria esse de frente. Então, a gente vai, né, com afastamento de 5, a gente teria mudança dessa área aqui. Essa área iria para 588 metros quadrados. Então, muita gente pensa assim, tem um lote de 1.000, vou fazer uma casa de 1.000 metros que vai ocupar o lote todo. Na verdade, você não consegue, por conta dessas questões dos afastamentos, né? E, nesse caso aqui, né, diminuindo o afastamento frontal para 5, né, como em alguns condomínios são, a gente ficaria com uma área de 588, tá? Então, voltando aqui para o padrão anterior, a gente tem um afastamento frontal de 8 e a gente acaba ficando com essa área aqui para edificar de 546 metros quadrados, o que daria isso, tá vendo? Uma casa térrea com a completa ocupação, só que por que isso não é tão legal, gente? Quando a gente tem lotes pequenos e às vezes que é uma área muito grande, térrea, a gente tem que se atentar a duas coisas. Primeiro, a declividade do terreno, né? Porque a gente pode ter dificuldades ali, né? A casa pode ficar muito dependurada em algum ponto, e também a ocupação geral, porque acaba que você fica com pequenos corredores aqui de 3 metros, né? Em relação às laterais, e um afastamento frontal de 8 metros, que normalmente é um jardim, e fica esse blocão, né? A casa fica muito uma casa-apartamento. Então, o que a gente faz, né, normalmente? Olha só para vocês terem ideia da área que é gasta, tá vendo? Tem 454 metros quadrados da sua área de 1.000 metros, que foi só para a gente poder instalar, né, os afastamentos mínimos necessários aí, tá bom? Então, essa é uma questão importante. E a gente fala o quê? Né? Quando você tem uma área muito grande de casa no lote, o ideal é você fazer um sobrado, né, ao invés da casa térrea, porque você acaba gerando uma maior área verde aqui na frente, tá vendo? Então, se a casa for uma casa totalmente linear, você tem um afastamento de 8, um afastamento de 3, um afastamento de 3 de fundos, e tem essa grande área livre aqui, que vai totalizar aqui mais ou menos, vamos ver quantos metros aqui, quase 10 metros aqui em relação ao vizinho, tá vendo? Então, fica bem interessante, fica legal. A gente acha interessante esse tipo de conformação, mas às vezes já tem um vizinho construído aqui do lado, então vamos, sei lá, tentar manter, né, aqui a gente tem um afastamento de 8, aqui o de 3, e a gente mantém, né, um pátio dos fundos aqui, porque a casa ela gera uma barreira em relação à rua, e a gente consegue ter um grande pátio, um grande quintal, uma grande casa aqui, que nos dois pavimentos ela pode ser configurada dessa maneira, ou da maneira que a gente quiser, né, uma planta em L e tudo mais, enfim. A gente acha que é uma configuração melhor, né, quando a gente quer uma área muito grande para construir num terreno pequeno. E agora, gente, por que eu não gosto de lote de esquina, tá? Eu já passei por uma situação parecida com o que eu estou te mostrando aqui,
tá vendo? A gente tem o passeio, né, a rua, que a gente tem a esquina, e o que acontecia nesse condomínio em específico, foi um condomínio na cidade de Brumadinho, aqui em Minas Gerais. Era exigido um afastamento de 8 metros para as duas divisas. A lei de usurpação do solo até tinha uma certa flexibilidade, falava que a gente poderia utilizar uma das testadas para o afastamento de 8 e outra testada para 5 metros, mas o condomínio exigia sim afastamento de 8 metros em todas as divisas ali, né? As divisas, eu digo em relação ao alinhamento. O alinhamento é onde o lote toca o logradouro público, né? No caso a rua, não é um vizinho. Então a casa estava aqui, era um lote de esquina, e aí a gente tinha esse afastamento gigante aqui de 8 metros, tanto em relação aqui quanto em relação aqui. E isso acabava limitando demais a área construída da casa, porque a gente tinha o mesmo lote de 1.000 metros e a gente ficava com uma área limitada a 351 metros quadrados de casa. E no caso, os clientes queriam uma casa térrea com 3 suítes. Então, teve que ser um programa um pouquinho mais enxuto, a gente teve que se adequar aí. Foi uma surpresa para a gente quando a gente recebeu, né, esse terreno e essa exigência também das normas do condomínio. Então, a gente fica com uma área limitada. E aí, para vocês verem, né, a gente tem um lote em esquina de 1.000 metros quadrados. E no caso dos nossos clientes também, esse caso aqui que eu estou mostrando, a gente tem 649 metros de um lote de 1.000 metros somente para afastamento, onde a gente não pode ter nenhum tipo de construção. Olha o quanto, né, isso foi grave e isso impactou, né, na hora da construção. Né? Então a gente sempre gosta de falar que a gente não gosta dos terrenos em esquina, porque esses terrenos em esquina eles complicam, porque a gente acaba que perde privacidade em relação a esse ponto aqui. E a gente perde privacidade em relação a esse outro ponto aqui. Então tem duas esquinas que a gente tem que vedar um pouco mais a casa e duas fachadas onde a gente vai abrir a casa, mas a gente passa a ficar muito encostado nos vizinhos, tá? E a gente já teve também outras situações, né, gente, de terrenos de outras proporções. A gente teve, inclusive, uma questão recente aqui, se não me engano, era um lote de 30 por 30 metros, mas era um terreno em esquina. E a gente não teve tanta dificuldade assim na implantação, porque a casa, né, ela pôde, na verdade, os afastamentos eram se não me engano, eram de 5 metros frontais, isso mesmo. Então a gente não teve dificuldade, né, para implantar a casa por conta disso. E o cliente também queria optar pela casa em L, né? Então ele não queria uma casa que fosse, né, uma casa linear ou uma casa de 2 pavimentos, ele queria uma casa térrea em L. Então qual que foi a estratégia nossa na hora de fazer a implantação da casa desse cliente, né? Então estou aqui montando, a gente tem um lote aqui de 30 por 30, como a gente falou anteriormente, e como é que a gente fez a solução de implantação para esse cliente, né? Era um lote praticamente plano, tá? Ele tinha um pequeno aclive somente no trecho dos fundos, aqui ele tinha um vizinho construído, aqui ele tinha um vizinho não construído, e aí a gente jogou, né, os afastamentos de 5 metros, e a gente tinha afastamentos laterais também de 3 metros, no caso, né? Então não era um afastamento tão grande, a gente tem um lote quadrado aí, só para pegar a dimensão aqui, tá vendo? É um lote de 900 metros quadrados, e a gente conseguiu, né, realizar a implantação da casa justamente no outro sentido, né? A gente pôde implantar a casa justamente no outro sentido. A casa ficou mais ou menos aqui, então a gente pôde fazer uma implantação totalmente em L dessa casa, ela ficou toda em L aqui. A gente ainda tinha um outro tracinho ali na parte do L, mas a casa ela ficou justamente nesse ponto aqui, onde eu estou pintando de branco. E ela conseguiu gerar, né, uma área de lazer onde eu estou fazendo esse círculo aqui, pintando de rosa. Ficou toda a área de lazer da casa aqui, bem nesse ponto. Então, o que foi legal dessa casa? Que ela pôde manter privacidade, mas ela pôde ter toda a questão, né, de abertura voltada para essa parte. Nesse ponto da esquina, a gente até fez a instalação de onde a garagem. Então, a gente aproveitou a esquina para isso. Aqui ficou a parte íntima da casa, que era uma casa térrea bem menor, né? E aqui ficou toda a área social da casa. A gente pôde resolver dessa maneira esse projeto, tá? Se não me engano, ele tinha 30 por 30 ou 30 por 35, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, a gente não teve, né, dificuldade, né? Mesmo que ele tivesse 36 aqui, a gente não teve dificuldade com a implantação dessa casa, porque os afastamentos frontais não eram tão grandes, né? Não é aquele exemplo aqui dos 8 metros, mas sim um exemplo onde a gente tem 5 metros de afastamento frontal, né? Nas duas frentes aqui, tá? Então, gerando privacidade em relação a essa parte, gerando abertura nesse ponto, gerando privacidade em relação à área social e também distanciando, né, a construção dos possíveis vizinhos. Aqui a gente tinha uma fachada cega
e aqui também, tá bem? Então, gente, é isso por hoje. Era só uma aula mesmo sobre implantação no terreno e tudo mais. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me avisar. Se vocês gostaram desse tipo de formato também, me avisem aqui que a gente pode elaborar novas aulas aqui para mostrar para vocês como que a gente, né, tem estratégias aí para dar as melhores soluções para os nossos clientes, tá bom? Até a próxima.